13 Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 236 Sobrevivendo a uma situação desesperadora. Tradutor: Dragon Boat Translation. Editor: Dragon Boat Translation. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Nesse momento, Lin Bai aproveitou o fato de que a atenção de todos foi atraída pelo gigante pelas milhares de espadas no ar. Foi apenas uma ilusão para enganar as pessoas. Não foi em vão que ele mobilizou todo o poder espiritual de seu corpo. Com a ajuda do pequeno tesouro, ele conseguiu torná-lo tão realista. Caso contrário, como esse grupo de pessoas poderia ser tão facilmente enganado? Ele se esforçou muito e seu ímpeto foi exagerado. Embora fosse apenas uma ilusão, era comparável à realidade. Só assim ele poderia ganhar algum tempo para recuperar o fôlego. Todos pensaram que este era um ataque poderoso, e sua atenção e vigilância foram atraídas por ele. No entanto, ele aproveitou a oportunidade para escapar com sucesso do cerco. Lin Bai sabia que uma farsa era, em última análise, uma farsa e não seria capaz de aguentar por muito tempo. Se descobrissem que o gigante não atacaria, eles seriam capazes de ver através dele muito rapidamente. No entanto, não havia outra maneira. Uma vez que o criador da ilusão partisse, a ilusão não permaneceria ativada e seria muito fácil descobrir a ilusão. No entanto, este curto período de tempo foi o suficiente para ele escapar. Pequeno tesouro, você salvou minha vida desta vez. Lin Bai olhou para a pequena sombra à sua frente e atravessou a caverna como um raio. Foi tudo graças ao pequeno tesouro que ele conseguiu encontrar uma saída em tão pouco tempo. Ninguém sabia o quão grande era a construção subterrânea. Sem um mapa, o terreno e o ambiente seriam exatamente os mesmos. Havia também muitos caminhos sinuosos que pareciam um labirinto. Foi o suficiente para fazer as pessoas se perderem. Isso também deu a Lin Bai uma certa oportunidade. No entanto, ele não tinha certeza se aquelas pessoas tinham um mapa, então não ousou relaxar seus passos. A sombra da morte o seguia de perto. Ele não estava completamente livre disso. Ele não sabia quanto tempo havia caminhado, mas a estrada à frente gradualmente se tornou extremamente estreita. Little Treasure não foi afetado, mas Lin Bai teve alguma dificuldade para andar, então seus passos diminuíram e ele ficou para trás. Skeak skeak. Vendo que Lin Bai não seguia, o pequeno tesouro parou seus passos e continuou chamando por suas costas. Vendo que Lin Bai havia começado a se mover, continuou caminhando. Ele podia sentir claramente que o ar ao seu redor estava ficando cada vez mais rarefeito, como se estivesse sendo espremido por uma força invisível. Lin Bai era como um recheio preso nele, fazendo com que seus passos ficassem cada vez mais pesados. O campo magnético é que não é comum. É um pouco estranho. Logo, Lin Bai percebeu que algo estava errado. Ele não sabia se afetava apenas humanos. Por outro lado, a velocidade do pequeno tesouro era apenas rápida. Se não fosse pelo fato de estar esperando por Lin Bai, ele já teria fugido. Lin Bai tentou mobilizar toda a energia espiritual de seu corpo. Muito em breve, uma dor indescritível o assaltou. Era como se todos os seus ossos e tendões tivessem sido esmagados por alguém, transformando-se em uma confusão sangrenta que se misturou. Ele sentiu náuseas em seu coração. Ele estava claramente caminhando em uma estrada extremamente lisa, mas Lin Bai sentiu como se estivesse no fundo de um pântano. Pode-se dizer que ele estava lutando para seguir em frente. Ele abaixou a cabeça e percebeu que padrões misteriosos apareciam no chão, como se fossem palavras e imagens de tempos antigos. As coisas esculpidas eram algo que as pessoas não conseguiam entender. Se ele olhasse para eles por um longo tempo, ele ainda se sentiria tonto. Ele sentiu náuseas novamente. Lin Bai rapidamente desviou o olhar e se forçou a se concentrar. A estrada à sua frente tinha uma sombra dupla. Foi dividido em inúmeros caminhos. Lin Bai só podia seguir de perto a sombra do pequeno tesouro. Ele podia ouvir o choro do pequeno tesouro, então ele não se perdeu. Depois de percorrer outra distância, a sensação nauseante desapareceu gradualmente.
Era como se Lin Bai tivesse passado por uma dimensão alternativa. Só então ele voltou à vida. O que apareceu na frente dele foi uma matriz mágica incomparavelmente grande. Onde é isso? Lin Bai olhou em volta para a cena ao redor. Era semelhante ao que parecia antes, mas havia algumas pequenas diferenças e discrepâncias. Nos cantos norte, sul, leste e oeste, havia pilares de pedra incomparavelmente grandes. Em cima deles havia esculturas de vários tipos de criaturas. De qualquer forma, Lin Bai nunca tinha visto essas criaturas com formas estranhas, então ele não conseguia nem nomeá-las. Ele adivinhou que eles não deveriam ser criaturas desta época. Eles podem ser criaturas antigas que nem foram registradas em livros antigos. De qualquer forma, ele não se lembrava de ter visto nenhuma informação relacionada. E com esses pilares como centro, eles formaram algumas formações importantes. Eles estavam contidos um dentro do outro. Se alguém olhasse de um ponto alto, essas formações estavam todas contidas na mesma formação. Essas formações eram como padrões cruzados em um tabuleiro de xadrez. Logicamente falando, eles poderiam facilmente afetar um ao outro. Além disso, apenas a aura da formação foi suficiente para mostrar o quão extraordinário era. Geralmente, quanto mais poderosas as formações, mais caótica seria a situação se o poder dentro delas fosse manchado e misturado com vários tipos de energia. Na verdade, era extremamente instável e fácil para eles entrarem em colapso. Assim, as formações com letalidade poderosa, independentemente de eles foram usados para estrangular ou suprimir, seriam solitários. No entanto, cada uma dessas formações individualmente possuía um poder poderoso. Embora ele não conhecesse seus usos por enquanto, seu poder não deveria ser subestimado. Agora, eles foram habilmente combinados por alguém. Parecia um conflito, mas na realidade, eles foram combinados para aumentar um ao outro. O poder que liberavam era muito maior do que ele imaginara. Lin Bai deu mais algumas olhadas e descobriu algumas pistas. Ele não pôde deixar de dizer, na verdade, é uma formação dentro de uma formação. Mesmo que tenha sido há muito tempo, a aura emitida por essas formações ainda não deveria ser subestimada. Portanto, embora Lin Bai estivesse curioso e quisesse estudá-los, ele ainda não ousava agir precipitadamente. Agora, sua condição não era boa. Se ele cometesse o menor erro, o que o esperava seria uma terra de condenação eterna. No entanto, o pequeno tesouro disparou como um raio, indicando que Lin Bai se aproximasse. Ele disse com alguma hesitação, "Você quer que eu entre?" Pequeno tesouro assentiu humanamente. Lin Bai hesitou por um momento, mas ainda escolheu acreditar na habilidade do rato caçador de tesouros. Além disso, Little Treasure era sua fera de estimação, então não colocaria em perigo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 237. Retorno à Associação Alquimista. Embora Lin Bai não soubesse onde ele estava, com base na situação atual, ele deveria estar seguro por enquanto. Mesmo se essas pessoas o alcançassem, provavelmente não seriam capazes de passar pela formação da matriz. Luzes vermelhas, verdes e pretas brilharam no ar. Little Red, Little Green e outras feras de estimação apareceram na frente dele, acompanhadas por um forte cheiro de sangue e profundas feridas ensanguentadas em seus corpos. Podia-se ver que eles haviam sido feridos gravemente na batalha agora. As feridas estavam todas envoltas em ondas de gás preto, que foram deixadas para trás da batalha com o monstro no Mar Negro. As feridas ainda não haviam cicatrizado e muitas outras feridas foram adicionadas. Os anciãos das poucas grandes potências da capital não deviam ser desprezados. Além disso, Little Green e Little Red levaram alguns ataques para que Lin Bai pudesse escapar. Como resultado, seus corpos foram cortados por facas e espadas. Havia também inúmeras feridas causadas por vários tipos de elemental poder espiritual. Em algumas das feridas profundas, podia-se até ver ossos brancos e densos. Muitas das escamas de Little Green caíram, revelando a carne e o sangue por baixo. Não havia escamas cobrindo as feridas, e as feridas pareciam extremamente assustadoras.
Até metade de seu dragão foi quebrada. Sangue fresco foi gorgolejando lá. Little Rei não era muito melhor. Todas as belas penas de seu corpo haviam caído. Não parecia uma fênix. Em vez disso, parecia um pássaro careca. Não era tão gracioso e glamouroso como costumava ser. Quem mais sofreu foi o Pretinho. A fim de bloquear aquele golpe fatal para Limbai, mais da metade do casco da tartaruga foi virado pelo poderoso poder espiritual. Sua carne e sangue foram dilacerados. Foi uma visão terrível. Mesmo a pequena parte restante do casco da tartaruga estava no beira de cair. Corria o risco de cair a qualquer momento. Felizmente, Limbai já havia refinado muitas pílulas. Nesse momento, ele deu essas pílulas como feijões doces para eles. Eles foram alimentados em suas bocas e mal conseguiram estancar o sangramento. No entanto, a situação ainda não era otimista. Uma grande quantidade de poder espiritual surgiu nos corpos dos três pequenos e os envolveu camada por camada. O poder espiritual branco leitoso era como um vagalume na escuridão. Como se atraídos por algo, eles cobriram as escamas de Little Green e as penas de Little Rei uma após a outra. As escamas, carapaças de tartaruga e penas que estavam originalmente muito danificadas caíram espontaneamente. A situação dos poucos pequeninos parecia ainda pior. No entanto, as coisas que caíram foram todas danificadas pelo poderoso poder espiritual e não puderam mais ser consertadas. As partes já necróticas do tecido só causariam danos ao corpo se fossem mantidas ali. Como as coisas necróticas caíram completamente, a condição de Little Green e Little Rei ainda mostrava sinais de declínio. No entanto, eles eram muito melhores do que antes. O gás preto foi gradualmente purificado e depois dissipado. Quando seus corpos estavam completamente limpos, pequenas escamas realmente cresceram do corpo de Little Green. As escamas recém-nascidas eram extremamente frágeis e pareciam muito menos sólidas do que as escamas laterais. No entanto, a habilidade da raça dragão de curar e se recuperar era extremamente poderosa. Com o reabastecimento do poder espiritual, as escalas cresceram rapidamente. Em pouco tempo, eles não pareciam diferentes das outras escamas ao lado, exceto que eram um pouco mais claros. O mesmo aconteceu com a fênix. Desde os tempos antigos, a fênix era conhecida como o pássaro imortal. Por mais grave que fosse o ferimento, ou mesmo que estivesse à beira da morte, ainda assim poderia renascer das chamas. A habilidade de cura de Little Black era desnecessária. Limbai finalmente soltou um suspiro de alívio. O pequeno verde e o pequeno vermelho não sentiam mais dor. Todos os poros de seus corpos foram completamente liberados, como se estivessem mergulhando em uma fonte termal, embora sentissem um pouco de calor devido às escamas e penas recém-criadas. No geral, tudo estava se desenvolvendo de uma maneira boa. No momento em que sua condição se estabilizou, Limbai havia quase se recuperado. No entanto, seus ferimentos eram muito graves. Mesmo com a transmissão de energia do sistema, ele só tinha metade de sua força agora. No entanto, este não era um lugar para ficar por muito tempo. Resolveu ver se havia outra saída. Pequeno tesouro, vou ter que incomodá-lo para mostrar o caminho. O pequeno tesouro guinchou, como se dissesse que cuidaria de tudo. Limbai estava preocupado que houvesse algum tipo de formação de matriz, mas não havia obstruções ao longo do caminho. Olhando para o cenário ao redor, ele sentiu que era um tanto familiar, como se já o tivesse visto em algum lugar antes. Há uma sensação de familiaridade. Os padrões na parede pareciam ser algum tipo de planta medicinal, e as esculturas também eram todos os tipos de ervas medicinais. Eles eram vívidos e realistas, como se realmente não fossem diferentes da coisa real. Havia também uma leve fragrância medicinal flutuando no ar. Limbai se atrapalhou e a sensação de familiaridade em seu coração ficou cada vez mais forte. Isso se sobrepôs a uma certa memória em sua mente e ele gritou involuntariamente: "Esta é a associação de alquimistas." Havia poucas pessoas aqui, não havia figuras humanas ou outros movimentos. Limbai adivinhou que ele provavelmente chegou a um determinado local na área proibida atrás da montanha,
E era por isso que essa cena era assim. De repente, Little Treasure parou de andar. Como se tivesse sentido algo, chamou Limbai. Os olhos de Limbai focaram e ele também ouviu o movimento à sua frente. Era como se alguém estivesse falando. Limbai se aproximou com cuidado, preocupado em esbarrar nos discípulos da Associação de Alquimistas. Ele viu uma sombra negra no canto. Por causa da luz fraca, ele podia distinguir aproximadamente o contorno de uma pessoa. Essa pessoa estava enrolada no canto, sem se mexer. Se ele não olhasse com cuidado, seria facilmente esquecido. Imagino como está o irmão mais velho. Ele está em perigo. Mestre, eu realmente quero ver o irmão mais velho. Mestre, você disse que enquanto o irmão mais velho aparecesse, poderíamos vê-lo. Mas e se eu perder o irmão mais velho agora? Apenas o irmão mais velho está qualificado para herdar a herança do mestre. Eu definitivamente não vou deixar essas pessoas entenderem. Mestre, não se preocupe. Contanto que o irmão mais velho retorne, eu irei. Limbai ouviu por um tempo ao lado. Era intermitente e ele não conseguia ouvir claramente o que ele estava dizendo. No entanto, ele podia ouvir claramente a voz familiar e as palavras irmão mais velho. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 238. A relação entre os dois. Essa pessoa também notou o movimento atrás dele. De repente, ele virou a cabeça e encontrou o olhar penetrante de Limbai. Por um momento, os dois se olharam. A atmosfera instantaneamente se tornou extremamente silenciosa. A pessoa na frente dele era o Tolli que Limbai havia conhecido na Associação de Alquimistas anteriormente. Ele deixou escapar, porque é você. Tolli olhou para ele como se estivesse olhando para um parente há muito perdido. Isso é ótimo. Irmão sênior mais velho, finalmente te encontrei de novo. Sua aparência confirmou o palpite de Limbai. Esta era de fato a Associação Alquimista. Limbai ficou surpreso. Ele simplesmente não conseguia entender por que havia tal matriz mágica sob a propriedade do senhor da cidade que se conectava diretamente à localização da área proibida da Associação de Alquimistas. Qual era a ligação entre os dois? Ou talvez se possa dizer que o Lorde da cidade e o presidente da Associação de Alquimistas eram parentes. Desde o momento em que a Associação de Alquimistas ajudou a propriedade do senhor da cidade, Yan Wu e Qin Jiuan pareciam saber muitos segredos. Eles também sabiam da existência dessa matriz mágica e que papel eles desempenharam. Embora a Associação dos Alquimistas e a propriedade do Lorde da cidade fossem duas forças diferentes, e a Associação dos Alquimistas também servisse ao Lorde da cidade, a sede da Associação dos Alquimistas não era aqui. Eles não eram tão próximos um do outro. Mesmo que o relacionamento fosse bom, os dois lados ainda trabalhariam juntos para uma situação ganha-ganha. No entanto, do subsolo do City Lords Estate, pode-se chegar diretamente à área proibida da Associação de Alquimistas. Na verdade, havia tal formação. Se a Associação de Alquimistas tivesse alguma má intenção, não seria muito fácil acabar com a propriedade do senhor da cidade. Seria o mesmo para o outro lado também. Como alguém pode permitir que outros durmam profundamente ao lado da cama? Limbai não acreditava que o Lorde da cidade anterior e o presidente da Associação de Alquimistas não entendessem essa lógica. Então, qual foi o motivo de suas ações? Ou será que ambas as partes não sabiam? Este foi o ato de um terceiro. Limbai franziu a testa. Muitos pensamentos passaram por sua mente, tanto que o tolo Li o chamou várias vezes, mas não percebeu. Foi só até que seu ombro foi repentinamente acariciado que Limbai subconscientemente quis atacar. Ele pensou que as pessoas atrás dele alcançaram e lançaram um ataque furtivo. Então, ele rapidamente percebeu que a pessoa ao lado dele era o tolo Li. Irmão mais velho, no que você está pensando? Eu liguei para você por um longo tempo, mas você não respondeu. A energia espiritual na ponta do dedo de Limbai se dissipou gradualmente. Ele não sabia se ria ou chorava. Nada. Você sabe onde estamos? O tolo lhe respondeu sem hesitar. Claro que sim. Isso não é perto da área proibida da Associação Alquimista. Ele olhou em volta e não sabia no que estava pensando. Então,
Ele disse misteriosamente, mas este não é o centro. O sentido espiritual dessa coisa não pode alcançar este lugar, então é muito seguro. Não há perigo. Aquela coisa. Limbai estava um pouco confuso. O que você está falando? Ele suspeitou que o tolo lhe estava falando sobre o monstro que ele havia encontrado aqui anteriormente. Ele não sabia a origem e o passado daquele monstro, mas uma coisa que Limbai tinha certeza era que era extremamente poderoso. No entanto, porque foi suprimido e selado aqui, seu poder foi reduzido em mais da metade. Naquela época, ele tentou enfeitiçar Limbai para ajudá-lo a escapar do local selado, mas foi visto por Limbai. Ele ficou tão envergonhado que ficou com raiva e quis fazer um movimento. Mesmo assim, a coerção e a pressão que trouxe a Limbai foram extremamente poderosas. No final, se não fosse pelo aparecimento da espada Ruazui, Limbai poderia não ter sido capaz de escapar. Ele parecia ter pensado em algo. O corpo principal da Névoa Negra também foi selado e suprimido pelo City Lord, e também havia uma poderosa criatura suprimida na área proibida da Associação Alquimista. Pelos vários métodos que havia usado, não deveria ter sido um santo criatura. Parecia haver alguma conexão inexplicável entre os dois, o que deu às pessoas um mau pressentimento. Por um momento, a imaginação de Limbai correu solta e ele continuou sentindo que havia uma camada de névoa densa à sua frente, como se houvesse um par de mãos invisíveis cobrindo a verdade. Tolo Li ainda estava falando claramente há apenas um momento atrás, mas neste momento, ele revelou uma expressão confusa. O que eu disse agora? Era como se a pessoa que falou antes não fosse ele. Os dois eram como trava-línguas. Quando ele pensou no estado às vezes delirante de Fooli, no final, foi Limbai quem foi derrotado. Ele disse pacientemente, é o monstro que foi selado aqui. Não se sabe qual parte da mente de Tolo lhe foi tocada por essas palavras. Só se podia ver que ele tinha uma expressão enlouquecida no rosto. De repente, ele explodiu. O monstro está aqui. Nós absolutamente não podemos deixá-lo sair. Não se preocupe. Está sendo bem reprimido. Não vai acabar. Limbai tentou confortá-lo, mas não surtiu efeito. Em vez disso, exacerbou a loucura do idiota de Li. Não, não, não. O mestre se foi e o artefato mágico não tem mais nenhuma utilidade. O mestre disse uma vez que o monstro vai acabar mais cedo ou mais tarde. O olhar de Tolo Li caiu sobre Limbai e ele segurou seu pulso com força. Sua força era chocantemente forte, como se ele estivesse segurando um canudo salva-vidas. Somente o irmão mais velho pode subjugar o monstro. Ele claramente não tinha nenhum cultivo, então de onde ele tirou tanta força? Por um momento, Limbai não conseguiu se libertar. Ele franziu a testa e só conseguiu dizer, tudo bem, solte primeiro. Vou ajudá-lo a subjugar o monstro. Quem teria pensado que era a vez de Tolo Li hesitar? Ele avaliou Limbai, acenou com a cabeça e balançou a cabeça violentamente. Com tanta força, era como se seu pescoço pudesse ser torcido. Não, agora que o irmão mais velho não tem um artefato mágico, é muito perigoso. Temos que encontrar o mestre primeiro e encontrar as coisas que o mestre deixou para trás. Ele murmurou algo que ninguém sabia do que ele estava falando. Limbai já estava familiarizado com a situação em que ficava resmungando e consolando-o. Ok, então vamos encontrar as coisas que o mestre deixou para trás. Você pode ficar tranquilo agora. Transmitir meu cultivo para as feras. Capítulo 239. As ações estranhas de Tolo Li. Formiga. O Tolo Li de repente uivou e correu para a frente como se tivesse enlouquecido. Sua velocidade era tão rápida quanto um raio, mas em um piscar de olhos, ele já havia fugido para longe. Claramente, Fooli não tinha nenhum poder ou cultivo espiritual, mas seu desempenho casual mostrava que ele era extraordinário. Afinal, esta era uma área proibida, embora não houvesse perigo por enquanto. Com o Tolo Li correndo de forma imprudente, era difícil garantir que ele não desencadearia uma restrição que o levaria a problemas. Limbai hesitou por um momento, mas ainda escolheu persegui-lo. Limbai gritou por trás, não corra por aí. Aqui é muito perigoso. Não, eu tenho que correr rapidamente. Caso contrário,
Não poderia encontrar essa coisa. A resposta de Tolo lhe não fazia sentido. Lin Bai não sabia se ria ou chorava. A figura de Tolo lhe estava claramente próxima, mas assim que Lin Bai estava prestes a estender a mão, Tolo lhe flutuou para frente como uma rajada de vento. Ele estava tão longe que era impossível alguém alcançá-lo. Os olhos de Lin Bai escureceram. Ele ficou um pouco surpreso. Na situação de Fo Li, ele deve ter usado algum tipo de técnica de movimento de alto nível. Caso contrário, nem mesmo ele seria capaz de alcançá-lo. Vendo que o tolo lhe estava prestes a se transformar em um pequeno ponto preto no horizonte e desaparecer diante de seus olhos, Lin Bai acalmou sua mente e circulou todo o poder espiritual em seu corpo. Só então ele mal conseguiu acompanhar o ritmo de Tolo Li. Caso contrário, ele teria sido deixado para trás há muito tempo. Os dois correram atrás um do outro. Lin Bai estava um pouco sem fôlego. Por outro lado, Tolo Li parecia estar bem. Sua velocidade não apenas não diminuiu, mas tornou-se cada vez mais rápida. Foi também graças ao profundo poder espiritual de Lin Bai e ao poderoso senso espiritual. Se fosse uma pessoa comum, eles teriam desmaiado de exaustão. Depois de um tempo desconhecido, Tolo Li finalmente parou e bateu contra a parede ao lado dele. Uma luz branca ofuscante de repente se acendeu, fazendo com que Lin Bai não conseguisse abrir os olhos. Quando a luz branca se dispersou, não havia mais vestígios de Fo Li no chão. Havia apenas uma enorme matriz mágica no chão. Lin Bai o examinou cuidadosamente. Os padrões misteriosos pareciam ter vida, crescendo rapidamente como vinhas. Em um instante, eles se expandiram para o lado. Até as paredes eram cobertas por eles. Fios de fios dourados se contorceram e depois afundaram na formação. Eles carregavam um ritmo indescritível. Parecia que eles podiam respirar. Lin Bai de repente teve a ilusão de que essa formação de feitiço estava viva. Não eram apenas esses padrões. Até os totens carregavam um ritmo indescritível. Havia também essas palavras. Lin Bai nunca tinha ouvido falar deles antes. Ele nunca os tinha visto antes. No entanto, agora não era o momento de estudá-los. Se não fosse por Fo Li, Lin Bai definitivamente os teria observado com cuidado. Neste momento, a luz gradualmente desapareceu. Esses totens e padrões pareciam ter perdido sua nutrição e murcharam instantaneamente. Eles estavam originalmente cheios de vitalidade e ondulavam em todas as direções. Como uma maré, todos foram rapidamente retraídos de volta à formação mágica. Até as palavras pareciam ter desaparecido. Isso era um sinal de que a formação mágica estava prestes a desaparecer. Embora ele não soubesse qual método o Tolo Li havia usado para ativar a formação mágica agora, a formação do feitiço não poderia durar muito. Se desaparecesse novamente, Lin Bai não tinha certeza se poderia encontrá-lo novamente. No final, ele escolheu seguir. Enquanto o mundo girava, ele caiu rapidamente. Era como se ele tivesse caído do nono céu em um abismo subterrâneo. A sensação de leveza persistia. Foram apenas algumas respirações de tempo, mas deu a ele a sensação de que haviam se passado 10 dias a meio mês. Lin Bai finalmente sentiu a estabilidade sob seus pés novamente, mas ele se sentiu tonto e enjoado. Embora essa matriz de teletransporte não fosse perigosa, os efeitos posteriores foram extremamente fortes. Depois de descansar um pouco, ele sentiu como se tivesse voltado à vida. No entanto, ele não viu Tolo Li em lugar nenhum. Ele observou cuidadosamente seus arredores. Ele não sabia se havia sido teletransportado para uma caverna ou outro lugar. Ao todo, a luz estava muito fraca e a temperatura ambiente estava um pouco baixa. Era impossível ver claramente. Uma chama emergiu da ponta de seu dedo. A luz laranja iluminou seu rosto e seus arredores. Embora a estrada fosse um pouco acidentada, isso não afetou o progresso de Lin Bai. Não havia muito impedimento. As paredes eram irregulares. Depois de se certificar de que não havia perigo nos arredores e que não havia flutuações anormais de energia, Lin Bai continuou a avançar. Havia apenas uma passagem reta que se estendia longe e não havia bifurcações. Portanto,
Lin Bai adivinhou que Fo Li poderia estar na frente. No entanto, esta passagem era estreita e só podia acomodar uma pessoa. Lin Bai baixou a cabeça e se abaixou para seguir em frente. Ele esbarrou na parede de pedra. Tolo Li. Ele tentou gritar, mas havia vários ecos ao seu redor. Era como se houvesse incontáveis dele abrindo a boca. Eles permaneceram em seus ouvidos e o som final foi extremamente longo. Além disso, foi em tal ambiente. Mesmo se houvesse uma chama, Lin Bai também estava ligeiramente desconfortável. Aquela voz fraca fez as pessoas sentirem um pouco de medo. Parecia que o ambiente geológico aqui era um pouco estranho. Lin Bai secretamente ficou de olho. No entanto, nada de estranho aconteceu ao seu redor. Depois de caminhar um pouco, a estrada finalmente ficou espaçosa e, ao mesmo tempo, um raio de luz saiu da frente. Esse pedaço de luz parecia ser a esperança surgindo na escuridão, como se pudesse realmente trazer luz infinita para as pessoas. Lin Bai se aproximou cuidadosamente e um raio de energia espiritual disparou de seus dedos. Não houve flutuação lá, então não deve haver restrições ou formações. Lin Bai passou pela luz, mas não havia nada em comum e seu corpo não parecia desconfortável. Um murmúrio familiar veio à frente. Era a voz de Tolo Li. Quanto mais fundo ele ia, mais claramente Lin Bai ouvia. Ele viu Tolo Li deitado no chão agradecendo alguma coisa. Ele não pôde deixar de dar um suspiro de alívio. Você realmente tornou difícil para mim encontrá-lo. Transmitir meu cultivo para as feras capítulo 240. A existência da formação e altares. A dança de Tolo Li parecia não ter um padrão. Após uma inspeção mais próxima, parecia ser algum tipo de misterioso ritual antigo. Enquanto dançava, ele cantava. No entanto, seu canto era desordenado e parecia não ter base. Era como se ele estivesse falando besteira. No entanto, se houvesse pessoas que entendessem a linguagem antiga aqui, eles definitivamente perceberiam que todas essas palavras eram antigas. Além disso, estava relacionado com a cerimônia de sacrifício. Uma formação de feitiço se ergueu do chão. Lin Bai inconscientemente levantou a mão para bloqueá-lo. Quando a luz diminuiu gradualmente, ele pôde ver claramente a cena à sua frente. Alguns altares surgiram do nada no norte, sul, leste e oeste. O altar era pequeno e parecia muito delicado. Começou com os 5 elementos de metal, madeira, água, fogo e terra. Em seguida, reuniu-se em um grande altar. Apareceu muito de repente, como se realmente tivesse sido convocado por Fo Li. Vendo que não havia aura perigosa, Lin Bai se aproximou dela com cuidado. Parecia que não era usado há muito tempo. O altar estava coberto de poeira e tinha uma aparência antiga. Havia também muitas palavras e padrões gravados nele. Parecia muito embaçado e Lin Bai não conseguiu reconhecê-lo. No entanto, ele viu que havia muitas partes ocas no altar, como se alguém as tivesse desenterrado. Ele adivinhou que deveria haver algo embutido aqui antes e se perdeu no fluxo do tempo. Quando Tolo Li parou de dançar e se virou, seu rosto estava mortalmente pálido, como se sua vitalidade tivesse sido muito prejudicada. Lin Bai ficou pálido de medo e perguntou apressadamente, "Você está bem?" Ao mesmo tempo, ele revelou uma expressão vigilante. Ele originalmente pensou que não havia nada de errado com este altar, mas agora parecia que a situação do Tolo Li foi definitivamente causada por esta formação de matriz e pelo altar. Lin Bai queria transferir energia espiritual para enganar-lhe para curar seus ferimentos, mas o Tolo Li balançou a cabeça. Ao vê-lo aproximar-se, gesticulou com as mãos e os pés. Ele não disse uma palavra e olhou diretamente para ele. Seu olhar parecia um pouco assustador. Ele nunca tinha visto Tolo Li assim antes. Era como se ele tivesse se transformado em uma pessoa diferente. Neste momento, Fo Li não estava mais tão louco quanto costumava ser. Sua expressão era extremamente séria enquanto apontava para os altares. No entanto, ele não falou. Era como se ele fosse contido e restringido por alguma coisa. "Você não consegue mais falar?" O Tolo Li assentiu. Enquanto Lin Bai falava, ele queria puxar o Tolo Li para longe deste altar. No entanto,
O tolo Li parecia ter criado raízes neste pedaço de terra. Ele não conseguiu nem arrastá-lo para longe. Lin Bai não entendia por que tolo Li era tão teimoso. O altar é a causa de sua situação atual? Tolo Li assentiu e balançou a cabeça, deixando ainda mais confuso. Demorou muito até que ele entendesse o que tolo Li queria dizer. Você quer que eu fique ali? Os olhos do tolo Li brilharam. Aquela enorme formação de feitiço não tinha a luz deslumbrante de antes. Parecia comum e não tinha nenhuma aura perigosa. No entanto, Lin Bai tinha um sentimento indescritível em seu coração. Era claramente a coisa mais comum, mas a pressão que isso lhe deu foi incomparavelmente grande. No entanto, ele não sentiu nenhuma malícia ou aura maligna. Foi realmente indescritivelmente estranho. Lin Bai liberou um fluxo de energia espiritual, mas não houve reação. Foi como uma pequena pedra sendo lançada ao mar. Não houve nenhum respingo. Ele não conseguiu descobrir a situação real dessa formação de feitiço, então não se atreveu a agir precipitadamente. No entanto, Tolo Li continuou segurando sua mão, empurrando e empurrando em direção à matriz, como se não fosse parar até atingir seu objetivo. Tolo Li não tinha feito nada de ruim para ele desde o começo, embora ele parecesse estar fora de si. Às vezes, ele até o ajudava. Mas agora, ele teimosamente pediu que ele caminhasse em direção à estranha matriz e ao altar. Esta foi a primeira vez que ele fez isso. Assim como Lin Bai estava hesitando, Tolo Li já o havia pressionado para se mover um pouco. Coincidentemente, ele pisou na borda da formação da matriz e, naquele instante, uma enorme força de sucção foi transmitida. No segundo seguinte, o mundo girou e o corpo de Lin Bai já estava no topo da formação de matriz. Era como se algo o arrastasse para dentro, impossibilitando sua fuga. Lin Bai queria usar todo o poder espiritual de seu corpo para resistir. Mas assim que ele circulou seu poder espiritual, tudo foi sugado. Ele sentiu seu sangue esquentar, como se algo estivesse fervendo. O poder espiritual mal podia esperar para encontrar uma saída em seu corpo, e tudo isso foi atraído para a formação do feitiço. Lin Bai não conseguia controlá-lo de forma alguma e era impossível pará-lo. Ele só podia suportar. Logo, gotas de suor apareceram em sua testa e escorreram por seu rosto. Que diabos é essa coisa? Lin Bai ficou muito surpreso, mas não conseguiu lidar com isso. Ele só podia observar enquanto o poder espiritual em seu corpo era sugado e espremido. Uma sensação de impotência veio dele, e até mesmo seus membros se tornaram desobedientes. Lin Bai sabia que isso era um sinal de exaustão. Se isso continuar, temo que todo o meu corpo seja sugado por uma pele humana. Embora Lin Bai não entendesse por que Tolo Li faria isso, ele não parecia a pessoa que o atacaria. Será que ele foi enfeitiçado por alguma coisa? Parecia que esse era o único plano que ele tinha. Lin Bai secretamente se odiava por baixar a guarda. Ele havia caído na armadilha daquela coisa e estava preso em uma prisão, incapaz de escapar. Quando Tolo Li viu que estava com problemas, ele não teve nenhuma reação. Ele ainda estava murmurando algo, provavelmente era impossível contar com ele. Pequeno verde, pequeno ruivo. Lin Bai queria convocar seus animais de estimação para ajudá-lo e ver se ele poderia escapar. No entanto, ele chamou algumas vezes, mas não houve resposta. As feras de estimação pareciam ter caído em um sono profundo, não importa o quanto ele gritasse. Parecia haver uma força invisível e poderosa que bloqueava a conexão entre ele e as feras de estimação. Lin Bai adivinhou que era essa matriz e o altar que o impedia de invocar o pequeno verde e o pequeno vermelho. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.